Hã? Você crê no espaço? Não, no Terra plana é antibíblico, né? E é uma operação psicológica para... Não é que eu acho. Isso é bíblico que Isaías fala primeiro que a Terra é redonda. E é uma leitura sobre o globo da Terra. E é uma leitura errada falar dos pilares. É a mesma coisa que fala assim, Jesus é um leão. Tipologicamente, sim. Não, ele não é um leão. Ele é um símbolo. Usa o símbolo de um leão da tribo de Judá. É um símbolo. Mas Jesus não é um leão. Então, a mesma coisa que as pessoas usam uma literalidade bíblica para apoiar uma doutrina falsa que não é feita por cristãos, exatamente para o quê? Para descreditar cristão, porque daí cristão fica como louco, entendeu? Como ridiculariza cristão. Pô, mas o cara... Entendeu? Mas tudo que é contrário à unanimidade, as pessoas vão ridicularizar. O evangelho mesmo é uma verdade, só que o evangelho é loucura para que eles estão sendo condenados. Não, mas eu tô falando que foi feito especificamente para ridicularizar o cristão, que não, por exemplo, nem todo cristão, eu já fui chamado de terraplanista e nunca fui, eu sou contra o terraplanismo. Mas por quê? Porque você é crente, então você, obviamente, por quê? Porque associa com ignorância. Você é um cara que, então, não conhece ciência, vive no mundo da fantasia, então você é ignorante, você é um terraplanista, você é cristão. Associa o cristianismo com ignorância. Você compra o pacote, né? Exato. Não, mas existem cientistas. Não tem nenhum princípio bíblico. E outra coisa, não muda em nada. As pessoas... Não, o terraplanismo, cara, não muda em nada. Espiritualmente não muda em nada. Daí a pessoa, em vez de estar pregando o evangelho e de estar gastando esforço em pregar o evangelho, o cara está defendendo o terraplanismo. Não muda em nada. Ninguém perde salvação ou ganha salvação se a terra for plana ou não. Entendeu? No livro de Salmos, me foge o texto, mas diz assim: o firmamento dá a glória da criação do eterno. O que é o firmamento? Não, então... O que é o firmamento? O firmamento seria as colunas que sustentaria a terra plana. Não, o que é o firmamento? É isso aí. É o céu. É o céu e o horizonte, o pôr do sol. Isso é o firmamento. É a linha do horizonte. É a linha do horizonte, isso é firmamento. Então, quando a gente lê em primeira Romanos, Paulo falando que a natureza dá testemunho de Deus. Então, quando você está vendo um pôr do sol... Por isso que fala que o homem é indesculpável de não acreditar em Deus, porque a criação dá testemunho de Deus. Você vê um mar ali, você vê um bebezinho. A perfeição da natureza dá testemunho de Deus, entendeu? É nesse sentido. Bom, então, o pôr do sol, nascer do sol, essas coisas, a viração do dia, né? Adão falava com Deus o quê? Na viração do dia. Então, assim, isso de novo, então você tira do contexto isso para falar, não, então vivemos numa cúpula de vidro fechada, onde... Cara, eu não quero nem entrar nessa questão, mas assim, de novo... É uma arapuca para perder o teu tempo e para te desviar do que é o teu chamado para fazer, que é pregar o evangelho, entendeu? Então a pessoa gasta ali defendendo a terra em vez de estar pregando o evangelho. Sendo que nenhuma universidade do mundo leva isso a sério. Não, pessoal, mas não existe. Nenhuma universidade. Mas você entende, eu compreendo. E não é bíblico, de novo, né? Na própria Bíblia fala que... Eu mostrei o versículo para vocês que falava sobre o globo da Terra. Eu vou te falar, então vamos pegar assim, como que a natureza se manifesta se você pegar uma bolha de sabão, você soprar uma bolha de sabão, como ela vai se manifestar na natureza? Ela sobe. Não, é uma bola. Uma bola... Porque é natural. Porque isso é natural. Você tá entendendo? Tá. Não, tá tudo bem. Eu não tô falando... Você tá na água, você tá debaixo da piscina. Você solta ar. Sim. Como que ele sobe? A natureza se manifesta assim, isso é um padrão natural. Ele não sobe igual um pires com uma cúpula. A bolha de sabão, você assopra, ela não sai com um pires, com uma cúpula. Ela sai um geóide. Entendeu? Porque isso é natural. A tua células, tudo... É uma esfera, é o padrão perfeito, né? Mais natural. Primeiro que assim, você não tem ângulo na natureza, né? Você tem, enfim, a sequência de Fibonacci, você tem, né, o que é o número de ouro, você tem uma né, reprodução de uma esfera também, de um círculo que se reproduz numa esfera.
Então, assim, cara, não quero estourar sua bolha, mas assim... Veja bem. De novo... uma luta aqui, viu? Não, mas isso foi introduzido, você quer saber por quê? A CIA introduziu isso nos Estados Unidos no começo dos anos 50. De novo, cara, é uma operação psicológica, entendeu? É uma forma, e hoje o que tem gente que usa isso em jornal, em matéria de... Tem político que usa isso. Terraplanista, entendeu? Sim. O que eu digo não é que eu não posso afirmar 100% se é ou não é. O meu escepticismo, ele se baseia em que eu não consigo confiar em instituições que eu sei que são satânicas, que eu sei que elas são... Não, tudo bem, mas a NASA, não é a NASA que fala que a Terra é redonda. Entendeu? Mas as pessoas, as grandes massas, acreditam que é uma bola porque o cara foi lá e filmou. Não, tipo, não, e cara, não, tem um ponto de isso é muito antigo, cara. Isso, você tem grego falando isso já, você tem filósofo pré-socrático falando isso. Já saíram do terraplanismo lá atrás. Não. Eu tô falando que tem pessoas, astronautas, pseudo-astronautas, que subiram lá e filmaram com uma câmera olho de peixe. Mas você não precisa... Mas e aí, tal? E quem que filmou que ela é uma redoma? Não, ninguém. Porque a gente entra numa questão de ter que desprovar que é uma bola, então, e pra desprovar que você não tem nada que prove que ela é uma redoma, que ela é chata uma redoma. Disco, ninguém tirou uma foto desse disco? Não, tudo bem, mas eu só tenho dificuldade mesmo em acreditar nessas instituições, mas somente isso. Tem questão matemática. Não, mas isso tudo bem. Isso eu concordo com você, por exemplo, né, eu conheço desde a fundação da NASA, a história da NASA, né, como nazistas entraram na NASA, né? Os programas espaciais têm elementos ocultistas, né? Saturno, Osíris, enfim, Apolo. Eles são ocultistas, não estou negando isso, mas isso não quer dizer isso, entendeu? Você tá dando um pulo lógico. Ou seja, eles estão quebrando a ciência. O fato da NASA ser diabólica, de certa forma, vamos dizer assim, apesar também de não pode botar todo mundo junto no meu balaio, não é que todo mundo que trabalha na NASA que vai ser... Né? Satanista, com certeza deve ter crente trabalhando lá que nem sabe disso, entendeu? Estados Unidos ainda. Mas isso não é um argumento, entendeu? Isso é uma falácia. Você não pode pegar, você tá pegando, né? Você tá tentando defender uma posição a partir de uma outra coisa que não tem correlação, entendeu? E de novo, né? Biblicamente, a Bíblia mesmo já relata, e da mesma forma como... Isso que eu falo, tem vários... Jesus ele é o Cordeiro de Deus? Sim. Jesus é um cordeiro? Não. Cordeiro é uma figura de linguagem, né? Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão? Não. Jesus é o sol da justiça. Jesus é um sol? Não. É a Bíblia cheia dessas nuances de figuras. Né? Exato. Então tem momentos que fala... E que outra coisa também, a Bíblia... usa de linguagem poética para tentar descrever, né, por exemplo, essa questão, né? Mas em nenhum momento ela descreve a Terra como os terraplanistas descrevem. E, né, eu citei aqui, ele sabe muito bem. Eu mandei essa semana. Isaías fala exatamente que a Terra é redonda. No hebraico, a palavra é esférico, quer dizer uma coisa esférica. Não vi dessa forma. O texto diz, se eu não me engano, abóboda, se eu não me engano, o nome é Hagag, alguma coisa. Então, é circular. Mas no Hagag, a abóboda não necessariamente significa isso que eu te falei. Você pega o espaço, você pega como a natureza se manifesta num espaço. Você pega um ovo, cara. É o que? É circular, entendeu? É uma esfera, né? Você pega, né? O exemplo mais perfeito é uma bolha de sabão no espaço. Ela é redonda. Enfim, pra mim, que nem você falou, eu converso essas coisas assim com algumas pessoas. Eu acho legal, importante falar. Talvez aqui tenha gente que com isso, mas de novo, é o que? Isso rouba o tempo de muita gente. Não tô dizendo o seu, mas rouba o esforço de muita gente. Claro que tem gente que ganha dinheiro com isso, que escreve livro, né, faz site, ganha dinheiro com isso e quer monetizar canal com isso, blá, 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 né? Mas, cara, é mais uma das
operações do engano dos últimos dias, entendeu?